Era uma sexta-feira à noite quando tudo começou. O vento frio soprava pelas ruas vazias do bairro, trazendo consigo o cheiro distante de chuva, mesmo que o céu estivesse limpo e a lua cheia iluminasse tudo com uma claridade pálida. Eu estava com meus amigos reunidos em frente à escola abandonada, um prédio que sempre despertou curiosidade e medo em quem passava por ali. A ideia parecia simples: entrar, explorar, tirar algumas fotos e voltar para casa. Nada mais do que uma aventura juvenil para quebrar a rotina. No entanto, bastava olhar para aquela construção para sentir que a decisão não era tão inocente quanto queríamos acreditar. As paredes altas, descascadas, cobertas por manchas escuras, pareciam absorver a luz da lua. As janelas quebradas refletiam pequenos brilhos, como se fossem olhos atentos, vigiando nossa aproximação. O portão de ferro, enferrujado e retorcido em alguns pontos, se erguia como um guardião esquecido. Havia nele algo que me dava a estranha impressão de que não estava apenas impedindo a entrada, mas também prendendo algo lá dentro. Um silêncio incômodo reinava ao redor. Nenhum carro passava, nenhum cachorro latia, nem mesmo os grilos ousavam cantar. Era como se toda a vida ao redor tivesse sido apagada para nos deixar sozinhos diante da escola. Quando finalmente empurramos o portão, ele cedeu devagar, soltando um som metálico abafado que reverberou pelo pátio. O cheiro que escapou de dentro parecia me envolver de imediato, um misto de tinta velha, poeira e mofo, um odor tão forte que parecia penetrar minha pele e grudar na garganta. Ao cruzar o corredor principal, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se estivéssemos sendo observados. Cada passo ecoava em meio ao vazio, mas o som não se dissipava como deveria. Ele retornava deformado, como se as paredes estivessem vivas, devolvendo nossos movimentos em um tom grave, ressoando por toda a estrutura. As portas das salas, alinhadas de ambos os lados, pareciam nos fitar, algumas entreabertas, como se nos convidassem para olhar além, outras trancadas, guardando segredos que talvez nunca devêssemos descobrir. A cada sombra projetada pela lua através das frestas, a tensão crescia, infiltrando-se em nós pouco a pouco. Entre meus amigos, alguns riam para disfarçar o nervosismo, outros olhavam fixamente para o chão, tentando evitar encarar o que estava ao redor. Eu, por minha vez, sentia o coração bater rápido demais, um frio percorrer a espinha, e uma voz interna insistir em me perguntar se realmente deveríamos estar ali. A escola, silenciosa e imponente, parecia nos receber como uma entidade viva, paciente, aguardando o que estava por vir. Avançamos pelos corredores com as lanternas iluminando o caminho em feixes trêmulos. A cada sala que passávamos, a sensação de estranhamento aumentava. O tempo parecia ter parado ali dentro, mas não de forma natural. Era como se alguém tivesse interrompido bruscamente uma rotina, deixando tudo largado às pressas, como se os alunos e professores tivessem fugido e nunca mais voltado. As cadeiras estavam amontoadas em cantos improváveis, algumas viradas de cabeça para baixo, outras empilhadas em ângulos quase impossíveis, como se mãos invisíveis as tivessem colocado daquela forma. Quadros caídos revelavam manchas antigas nas paredes, marcas amareladas que lembravam goteiras, mas também riscos mais recentes. Arranhões fundos se cortavam o reboco e deixavam desenhos sem sentido. Havia símbolos apagados perto das portas, feitos com algo que lembrava carvão. Não eram palavras que eu conhecesse, mas figuras deformadas, circulares e repetitivas, quase como se tivessem sido escadas com pressa e desespero. Aquilo me deixou inquieto e percebi que não era o único. Meus amigos, antes animados, agora caminhavam mais próximos, os passos lentos, a expiração acelerada. No chão, papéis amarelados estavam espalhados como folhas mortas. Alguns tinham rabiscos infantis, outros listas de presença borradas pela umidade. Ao pegar um deles, senti o papel se desfazer parcialmente entre meus dedos, deixando um pó escuro na pele, como se tivesse apodrecido há mais tempo do que deveria. Um dos corredores à esquerda chamava atenção. Ele parecia mais estreito e mais escuro que os outros, quase como se sugasse a luz ao redor. O ar ali era diferente, pesado, denso e frio bastante para que a pele arrepiasse de imediato. Quando apontamos a lanterna para dentro, a escuridão parecia resistir. Não se afastava completamente, como se tivesse substância própria. Continuamos andando, mas algo não estava certo.
A cada passo, o corredor parecia se alongar. Olhei para trás e tive a impressão de que a distância até o ponto de entrada havia aumentado, como se estivéssemos sendo engolidos pelo prédio. Foi então que notei um detalhe perturbador. As sombras não eram estáticas. Elas se moviam, lentamente, quase imperceptíveis, como se respirassem junto com a gente. Às vezes, eu tinha a sensação de que se esticavam pelas paredes, tentando nos tocar, se aproximando mais a cada instante. Um dos meus amigos, tentando disfarçar o medo, riu nervoso e disse que era só coisa da nossa cabeça. Mas a verdade era que ninguém acreditava realmente nisso. O silêncio que veio em seguida denunciava. Todos estávamos sentindo. A escola não era apenas um prédio abandonado. Algo nos acompanhava, atento, paciente, aguardando o momento certo. Nossos passos nos levaram até o antigo auditório. A porta, parcialmente caída, rangia quando empurrada, revelando um espaço amplo que parecia consumir a luz das lanternas. A claridade mal conseguia atravessar a escuridão, como se o lugar tivesse engolido cada fragmento de vida que já existiu ali dentro. O chão era coberto por uma fina camada de poeira, mas marcas irregulares estavam impressas, como se algo tivesse se arrastado recentemente. O palco, ao fundo, estava parcialmente destruído, a madeira lascada e enfraquecida. Cortinas antigas, agora apenas trapos escuros, pendiam como carne seca, balançando de forma lenta, sem que houvesse vento suficiente para isso. Foi nesse instante que o ar mudou. Uma onda gélida atravessou o auditório, descendo sobre nós como um peso invisível. Senti os ombros pressionados, as pernas pesadas, o peito apertado como se algo tentasse extrair o fôlego de dentro. Um de meus amigos deixou escapar um murmúrio sufocado, e o som ecoou em dezenas de repetições distorcidas, como se vozes escondidas estivessem repetindo cada palavra em segredo. A escuridão, antes apenas um véu opaco, começou a se adensar em um canto do auditório. A luz da lanterna vacilou quando apontei naquela direção, tremendo em minhas mãos. Aos poucos, a sombra ganhou forma. Uma figura emergiu do nada, pálida, esguia, com braços longos demais para serem humanos. O corpo não tocava o chão, mas flutuava levemente, os movimentos lentos e calculados, como se o ar fosse sua própria extensão. A pele parecia fria, esticada, quase translúcida, deixando à mostra veios escuros que corriam sobre a superfície. E então os olhos, 2 buracos negros, vazios, sem brilho algum, que sugavam toda a coragem que eu ainda tentava manter. Meu coração disparou. Senti a boca secar, os músculos travarem. Não conseguia gritar, nem correr, apenas assistir, imóvel, enquanto aquela entidade nos observava em silêncio. Era como se estivesse nos estudando, pesando cada respiração, cada batida acelerada dos nossos corações. Ao redor, o auditório parecia reagir à sua presença. As sombras dançavam nas paredes como se fossem independentes, os objetos refletiam a luz de maneira distorcida, e o som da nossa respiração crescia em volume até se tornar quase ensurdecedor. A figura se moveu, não com pressa, mas com uma lentidão que tornava cada gesto insuportável. Um braço se ergueu, estendido em nossa direção, e naquele instante o ar pareceu se comprimir ainda mais. A sensação era de que estávamos presos em um sonho ruim, onde o tempo se arrastava e não havia escapatória. Meu corpo implorava para fugir, mas minha mente estava paralisada, esmagada pela certeza de que aquela entidade não era apenas um fantasma perdido. Era algo mais antigo, mais profundo, uma presença que não pertencia ao mundo dos vivos, mas se fazia daquele lugar sua morada. E, naquele momento, compreendi que entrar na escola não tinha sido uma decisão nossa. Tínhamos sido atraídos até ali. O instinto de sobrevivência, finalmente, falou mais alto. Não importava o que aquela coisa fosse, ficar parado diante dela era como esperar a morte. Recuando lentamente, tentei puxar meus amigos e, num impulso coletivo, começamos a correr em direção à porta do auditório. Mas a escola parecia ter outros planos. O corredor para onde fugimos já não era o mesmo por onde havíamos entrado. O espaço se distorcia diante dos nossos olhos, como se a arquitetura se dobrasse sobre si mesma. Portas surgiam e desapareciam em questão de segundos. Algumas levavam a becos curtos, outras a salas que não existiam momentos antes, como se o prédio estivesse criando passagens apenas para nos confundir.
A cada passo, a respiração se tornava mais difícil. O ar ficava mais denso, pesado, e uma pressão invisível apertava nossos peitos. Eu sentia o gosto metálico do medo na boca, e o som do próprio coração parecia preencher os ouvidos, abafando tudo ao redor. Um dos meus amigos tropeçou em uma cadeira caída e quase caiu. O desespero em seus olhos refletia o mesmo que eu sentia. A sensação de que estávamos lutando contra algo maior do que nós, algo que controlava aquele lugar. A criatura, mesmo sem correr, parecia sempre próxima. Cada vez que olhávamos para trás, sua figura estava ali, flutuando, como se não precisasse se mover para encurtar a distância. Foi então que percebi algo diferente. Ao longe, no fim de um corredor, uma janela quebrada deixava a luz da lua entrar. A claridade, fraca mas constante, iluminava as partículas de poeira suspensas no ar, que pareciam cintilar como pequenas faíscas. Aquela visão me deu uma sensação estranha de alívio, como se a luz fosse a única coisa que não pertencia àquele domínio de sombras. Sigam a luz, murmurei, quase sem voz, mas com uma convicção que não sabia de onde vinha. Correndo em direção à janela, senti o prédio reagir. As paredes se estreitavam. O chão parecia se alongar como um tapete que recuava a cada passo, e as sombras se moviam, tentando bloquear o caminho. Era como correr dentro de um pesadelo interminável, onde cada avanço custava mais energia do que eu podia suportar. As portas que se fechavam com força atrás de nós soavam como marteladas invisíveis, mas eu não me virei. Sabia que, se olhasse por muito tempo para trás, perderia a coragem de continuar. A janela era o único ponto fixo naquele labirinto em movimento, e tudo em mim dizia que ela era a saída. O suor frio escorria pelo meu rosto, misturado com a poeira que grudava na pele. As pernas doíam, os pulmões ardiam, mas a sensação de que aquela coisa estava sempre a poucos passos de nos alcançar nos mantinha em movimento. E quanto mais perto chegávamos da janela, mais claro se tornava. Não estávamos apenas tentando fugir da criatura, mas a própria escola. O prédio havia se tornado vivo, um organismo pulsante, tentando nos aprisionar em seus corredores intermináveis. A luz da janela parecia um farol em meio à escuridão que nos cercava. Corremos sem olhar para trás, cada passo pesado, como se o chão tentasse nos prender. O vento frio da noite entrou por aquela fresta, trazendo um alívio quase doloroso para o ar sufocante do prédio. A criatura não nos seguiu diretamente, mas sua presença parecia pairar atrás de cada sombra, observando cada movimento. Ao alcançar o pátio lateral da escola, a pressão no ar diminuiu gradualmente. O chão sólido sob os pés voltou a parecer normal, e o cheiro de mofo e tinta velha começou a se dissipar, substituído pelo ar fresco da noite. Ainda assim, havia uma estranha sensação de que algo invisível permanecia nos observando, uma consciência silenciosa que não precisava se mover para nos amedrontar. Meus amigos respiravam com dificuldade, o rosto suado e pálido. Eu sentia meu coração ainda acelerado, cada batida lembrando-me de que tínhamos escapado por pouco. A escola atrás de nós permanecia imponente, as janelas quebradas e as paredes cobertas de manchas e símbolos apagados refletindo a luz da lua como se nos encarassem. Enquanto atravessávamos o portão enferrujado, senti uma mistura de alívio e inquietação. Havíamos sobrevivido, mas a lembrança da criatura e do auditório ainda estava viva em minha mente. Os olhos negros e vazios pareciam me seguir em pensamentos, e a sensação de ser observado persistia, mesmo agora que estávamos fora. Olhei para trás uma última vez. O prédio permanecia silencioso, imóvel, mas de algum modo parecia respirar. Havia algo ali que não se deixaria capturar, algo antigo, uma presença que aguardava o próximo curioso, o próximo intrépido que ousasse cruzar seus corredores. Saímos pela rua escura, o som distante de nossos passos ecoando, mas nenhum de nós falou uma palavra. Cada um estava absorvido em pensamentos, tentando processar o que acabará de acontecer. Eu sabia que nunca esqueceria aquela noite, os corredores que pareciam vivos, as portas que se moviam sozinhas, principalmente os olhos vazios que ainda assombravam minha memória. A escola continuava lá, esperando por alguém que, como nós, acreditasse que podia simplesmente entrar, explorar e voltar para casa. Mas aqueles que já conhecem que habitam os corredores sabem que algumas decisões não têm volta e que certos lugares nunca esquecem os que ousam atravessar seus portões.
O corredor sombrio havia nos liberado, mas não sem nos marcar para sempre. Se você gostou dessa aventura sombria e quer continuar sentindo essa tensão arrepiante, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Prepare-se, porque a história 2 está prestes a começar e promete ainda mais mistério e suspense. Fique atento, você não vai querer perder. Era uma sexta-feira à noite quando meus amigos insistiram que explorássemos a escola abandonada. No início, parecia apenas uma brincadeira, lanternas tremeluzindo nas mãos, risadas nervosas, aquela mistura de curiosidade e adrenalina que sempre acompanha aventuras noturnas. Mas assim que atravessamos o portão do pátio, sentia algo diferente. O portão rangiu de forma irregular, como se protestasse contra nossa entrada, e o vento frio da noite varreu o espaço vazio, levantando folhas secas que rodopiavam em sombras dançantes. As janelas quebradas refletiam a luz da lua em fragmentos prateados, projetando figuras estranhas nas paredes descascadas e nos corredores que, por algum motivo, pareciam mais longos e mais estreitos do que eu lembrava. Cada passo que dávamos ecoava de maneira inesperada, reverberando pelos corredores como se a escola estivesse nos observando, estudando cada movimento. O ar estava carregado, pesado, e trazia consigo o cheiro de mofo, tinta velha e poeira acumulada por anos. Era um odor que grudava na pele, que se infiltrava nos pulmões e fazia o peito se apertar levemente a cada inspiração. Mesmo tentando ignorar, senti um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de que algo nos espreitava crescia a cada instante, lenta, constante, como uma presença silenciosa que se escondia nas sombras. Meus amigos tentavam manter o tom leve, conversando e rindo de maneira nervosa, mas eu percebia os olhares que se desviavam para os cantos escuros, as mãos se apertavam às lanternas com força e os passos se ficavam mais cautelosos. O pátio interno, com bancos quebrados e paredes cobertas de manchas de umidade, parecia respirar junto conosco. Cada sombra parecia se mover quando não estávamos olhando, alongando-se e se contorcendo, como se nos estudasse. O silêncio, ao mesmo tempo profundo e sufocante, era interrompido apenas pelos nossos próprios passos, que soavam pesados demais para a sensação de vazio ao redor. Era como se a escola nos aceitasse de forma silenciosa, mas com uma expectativa própria, avaliando nossa coragem e paciência. Mesmo sentindo medo, havia uma fascinação estranha, quase magnética. Uma parte de mim queria avançar, explorar cada corredor, cada sala abandonada, descobrir o que se escondia na penumbra. Mas outra parte, mais profunda, dizia que aquele prédio não era apenas uma escola vazia. Havia vida ali, uma consciência silenciosa, paciente e antiga, observando, esperando o momento certo para se revelar. E naquele instante, compreendi que atravessar aquele portão não era apenas uma decisão nossa. Era o primeiro passo em algo que já nos havia escolhido e que estava apenas começando a se desenrolar. Conforme avançávamos pelos corredores, a sensação de que estávamos sendo observados se intensificava. Cada passo reverberava pelo chão de madeira, produzindo ecos que pareciam se prolongar mais do que o normal, como se as paredes armazenassem o som e o devolvessem de forma distorcida. A escola, silenciosa e imóvel à primeira vista, começava a revelar sinais sutis de que não estava deserta. Marcas profundas escavam o piso de madeira em direções imprevisíveis, como se algo enorme e pesado tivesse se movido ali recentemente. Janelas parcialmente quebradas refletiam a luz da lua de maneira irregular, lançando sombras que dançavam pelo corredor como se tivessem vida própria. Portas rangiam sem que houvesse vento, algumas se entreabrindo lentamente, outras fechando de maneira brusca, como se respirassem de forma própria. Ao chegarmos no pátio interno, um espaço que antes me parecia vazio, a impressão de que o ambiente estava vivo se tornou inegável. As sombras se moviam nos cantos do olhar, rápidas demais para serem captadas diretamente, e havia uma pressão silenciosa no ar que fazia a respiração parecer mais pesada. Era como se estivéssemos em um espaço menor do que o real, comprimidos pela própria presença do prédio. Cada detalhe aumentava a inquietação. Papéis amarelados e rasgados estavam espalhados pelo chão, alguns com rabiscos que pareciam se repetir sem lógica, símbolos que provocavam uma sensação de desconforto inexplicável. Paredes manchadas de umidade carregavam marcas que lembravam arranhões e batidas antigas, como se o tempo tivesse deixado rastros de violência silenciosa.
Meus amigos começavam a andar mais próximos uns dos outros, cada um tentando se sentir seguro na proximidade do outro. Os olhares eram rápidos, inquietos, evitando os cantos mais escuros e os corredores laterais que se prolongavam de maneira suspeita. A cada sombra que se movia fora do ritmo natural da luz da lanterna, sentíamos um frio na espinha, uma tensão que se infiltrava devagar, mas que não nos deixava esquecer a sensação de vulnerabilidade. O corredor mais distante parecia se alongar a cada passo, tornando o espaço infinito. E mesmo sem vermos nada claramente, sabíamos que havia algo ali, algo atento, algo que nos seguia sem emitir som, medindo nossos movimentos, avaliando nossa coragem. A escola não era apenas um espaço físico, era um organismo silencioso, respirando conosco, reagindo a cada passo que dávamos. A descoberta não era apenas sobre o que estava ali, mas sobre nós mesmos, sobre o medo que podia crescer dentro de cada um e a adrenalina que nos mantinha em movimento. E, enquanto avançávamos, senti que aquela noite ainda estava longe de revelar tudo o que escondia. Ao avançarmos pelo corredor principal, entre salas escuras e janelas cobertas de poeira, algo apareceu diante de nós. No início, era apenas uma sombra, um movimento que não deveria estar ali. Mas, à medida que nossos olhos se ajustaram à escuridão, a forma se tornou clara. Uma criatura enorme, com pele acinzentada e olhos vermelhos que brilhavam como brasas na penumbra. O corpo dela parecia absorver a pouca luz que havia, deixando ao redor uma escuridão ainda mais profunda, como se um pedaço da noite tivesse se desprendido e se materializado em forma viva. Os braços longos e finos se estendiam em ângulos impossíveis, movendo-se de maneira estranhamente fluida, sem jamais tocar o chão, mas deslizando sobre ele com uma precisão aterradora. O impacto foi imediato. Meus músculos travaram. Cada respiração parecia ecoar como um tambor pesado na escola vazia. A criatura nos observava com olhos vermelhos fixos, como se pudesse ler nossos pensamentos, sentir nosso medo mais íntimo. A pressão no ar aumentou, e o corredor que nos cercava parecia encolher, aproximando-nos da figura enquanto ela permanecia imóvel, ou talvez apenas lenta demais para ser percebida em movimento. Nossos sentidos se aguçaram. O cheiro de mofo e tinta velha agora se misturava a algo indefinível, metálico e pungente, como se a criatura carregasse consigo um rastro de destruição e silêncio. Cada sombra ao redor parecia se esticar em direção a nós, respondendo aos movimentos do corpo da criatura, tornando impossível distinguir o que era real e o que era reflexo ou ilusão. O medo tornou-se físico. O coração disparado, o suor escorrendo pelo rosto, as pernas se tremiam sem que conseguíssemos controlar. Tentávamos nos mover, mas parecia que a gravidade nos prendia, tornando cada passo um esforço colossal. A criatura não atacava, mas sua simples presença era uma ameaça absoluta, um aviso silencioso de que qualquer movimento errado poderia nos custar caro. Naquele instante, compreendi que a escola não nos havia traído por curiosidade. Ela havia nos conduzido até ali para revelar sua verdadeira guardiã, e que a criatura não era apenas uma forma física, mas uma extensão viva daquele lugar, algo que pertencia à escuridão e que reagia ao nosso medo como se fosse combustível para existir ainda mais plenamente. Ficar ali significava encarar algo além da nossa compreensão, algo que desafiava a lógica e que transformava cada segundo em uma eternidade de terror contido, onde o simples ato de respirar já parecia um risco. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Sem pensar, começamos a correr pelo corredor principal, cada passo ressoando de maneira estranha sobre o chão de madeira antiga. Mas a escola não se manteve imóvel. O espaço parecia se transformar à nossa volta. Portas surgiam e desapareciam. Corredores se alongavam de forma impossível, e o pátio que antes havíamos atravessado se tornava um labirinto de sombras e paredes que se dobravam silenciosamente. A criatura não precisava correr. Ainda assim, conseguia nos acompanhar com uma precisão que desafiava a lógica. Cada vez que olhávamos para trás, via seus olhos vermelhos nos fixando, flutuando no ar com uma calma inquietante, como se cada movimento nosso fosse antecipado e calculado. O medo crescia em ondas, preenchendo nosso corpo, tornando o ar mais denso, quase impossível de respirar. As lanternas tremiam em nossas mãos, iluminando apenas pequenos fragmentos do que nos cercava. Cada sombra parecia alongar-se em direção a nós. As paredes próximas pareciam comprimir-se, tornando o espaço mais estreito. Tentávamos encontrar saídas, mas portas se fechavam antes que pudéssemos alcançá-las. Corredores se pareciam familiares agora,
nos levavam a becos sem saída. O tempo perdeu seu ritmo. Cada segundo se alongava de forma angustiante, e cada passo parecia custar mais do que o anterior. O silêncio da escola era absoluto, exceto pelo som de nossos próprios corações, que ecoavam de forma ensurdecedora. O desespero nos empurrava para frente, mas ao mesmo tempo nos deixava inseguros sobre a direção que estávamos tomando. Em um momento, olhei para o pátio interno, esperando ver um espaço aberto. Mas o que antes parecia um terreno simples e vazio agora estava irreconhecível, preenchido por sombras alongadas, portas que surgiam do nada e paredes que se moviam quase imperceptivelmente. A escola havia se tornado viva, um organismo pulsante que brincava com nossos sentidos e nos testava a cada instante. O medo não era apenas do que a criatura podia fazer, mas a própria sensação de estar preso em um lugar que mudava continuamente, de ser manipulado por algo que parecia conhecer cada passo antes mesmo de darmos. Cada corredor se tornava um desafio, cada porta, uma armadilha potencial. A fuga se transformou em uma corrida contra o próprio espaço, contra algo que não precisava se mover para nos capturar. A visão da saída lateral parecia um alívio, mas cada passo em direção à fresta iluminada pela luz da lua era uma batalha contra o medo que nos esmagava. O corredor final se estendia diante de nós de maneira quase interminável, as paredes parecendo se comprimir e se esticar ao mesmo tempo, tornando impossível medir a distância até a liberdade. Cada sombra se movia de forma estranha, e cada som, mesmo fraco, reverberava pelos corredores, amplificando a sensação de que estávamos sendo perseguidos não apenas pela criatura, mas pelo próprio prédio. A criatura não avançava, mas sua presença era palpável. Cada respiração que dávamos parecia registrada, cada passo calculado, e o ar tornou-se tão denso que sentir os pulmões queimando era quase inevitável. O suor frio escorria pelo meu rosto e misturava-se à poeira que cobria o chão. A luz fraca da lua parecia o único ponto de referência em um mar de escuridão que ameaçava engolir tudo ao nosso redor. Quando finalmente alcançamos o portão enferrujado, a pressão no ar diminuiu de forma perceptível, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. A criatura permaneceu nas sombras, imóvel e silenciosa, mas sua presença continuava viva em cada canto da escola. O silêncio da rua parecia ensurdecedor, um contraste brutal com o eco constante do nosso medo dentro dos corredores. Ao atravessar o portão, sentimos um alívio quase físico. A brisa fria da noite trouxe oxigênio para nossos pulmões, uma sensação temporária de segurança. Meus amigos se abraçaram, exaustos e pálidos, e cada um de nós tentava processar o que acabará de acontecer. Mesmo assim, uma parte de minha mente permanecia ligada à escola, às portas que surgiam e desapareciam, aos corredores que se moviam, principalmente aos olhos vermelhos que ainda pareciam nos seguir. A escola permanecia ali, imóvel para qualquer olhar comum, mas viva de uma forma que somente quem entrou poderia compreender. Havia uma sensação de que não tínhamos apenas escapado de uma criatura, mas de algo antigo, que transformava cada espaço, cada corredor, em um desafio de percepção e coragem. Saímos da escola marcados para sempre. Sobrevivemos, mas sabíamos que aquela presença continuava, esperando pelo próximo intrépido que ousasse atravessar seus portões. O corredor sombrio não esquece, e o silêncio da noite parecia nos lembrar disso, cada sombra se tornando uma promessa de que o perigo ainda pairava sobre aquele lugar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!